Nota introdutória. Live do curso de capacitação em contação de histórias e mediação de leitura do projeto Rede de Leitura com a palestrante Flávia Rocha. Fundo azul em branco. Na parte superior, Ministério do Turismo apresenta, Marra Energy apresenta e patrocina Contando Histórias. Logo abaixo, do lado esquerdo, logo Rede de Leitura. Um círculo azul claro. Ao centro da forma, em branco, Rede de Leitura. Nas extremidades, livros coloridos flutuando, peixes, um caranguejo, um foguete, uma nave espacial, um planeta, um menino de máscara de mergulho e snorkel olha para um livro aberto que tem nas mãos e uma menina de capacete de astronauta também olha para um livro que tem nas mãos. Sobre a imagem, uma fina rede de pesca branca e transparente. Do lado direito, foto de Flávia, uma mulher de pele branca, cabelos lisos e castanhos na altura dos ombros e olhos azuis. Usa camiseta de malha azul escuro. Sobre a imagem da live, tela dividida ao meio na vertical. Do lado esquerdo, em um pátio, um grupo com 4 garotas e 2 rapazes, em sua maioria com máscara de proteção descartáveis. Estão atrás de uma mesa que no tampo tem um tapete contador de histórias bordado com cenário e pontos com velcro, onde serão fixados elementos em tecido referentes ao universo de determinada história. Alguns dos bonecos personagens estarão no tapete. Outros têm uma haste por onde o contador o movimentará. Do lado direito, Flávia. Quando Flávia compartilha o arquivo de texto com as fotos, este fica em primeiro plano e a janela dos participantes minimiza para o canto superior direito. Quando ela interrompe o compartilhamento, as janelas voltam à posição inicial. Fim da nota. Esse projeto, Rede de Leitura, é um projeto da Sapoti Projetos Culturais, que entende e tem o maior objetivo de compartilhar o livro, de compartilhar a leitura. Então, a gente agora está atuando em várias escolas e a ideia hoje é conversar com os nossos narradores, que são moradores locais, que a gente fez o treinamento para começar a contar história. E hoje a gente vai conversar sobre alguns materiais. Então, a gente aproveitou para gravar essa nossa conversa, para que isso também sirva de ideias para quem gosta de contar história, para quem quer desenvolver materiais, para quem quer saber, ter ideias de como manipular boneco, enfim. Então, vamos conversando. Eu queria começar mostrando para vocês, deixa eu tentar compartilhar a tela aqui. Tela Botar de aqui arquivo rapidinho. Word com texto e 3 fotos lado a lado. A primeira de uma bolsa de pano azul e as outras 2 com detalhes da mesma bolsa. Então, assim, vocês estão vendo? Sim. Sim. Então, quando eu comecei a pensar nesse projeto, eu primeiro fiz uma lista de histórias, contos populares, histórias que eu conto já há muitos anos, que estão no meu repertório há muitos anos, histórias que eu sei que vão dar certo, sabe? Histórias que todo mundo ama. E aí, a segunda parte, depois de definir o roteiro, claro, junto com a coordenação da Faputi, né? A gente pensou nesses roteiros e a ideia era tentar juntar as histórias em adereços. Então, uma história que a gente conta há muitos anos é A Casa do Coelho. É uma história, um conto popular que foi registrado pelo Basílio de Magalhães. E aí a gente fez um truque, né? De um lado, a bolsa, a gente queria que fosse fácil para vocês carregarem, né? Das escolas. Então, de um lado é a casinha do coelho com a portinha, aqui o grilinho está aqui, né? Escondido, mas ele tem que ficar escondido porque ele só aparece no final. A cenoura, a chave, de um lado é a floresta e os animais em fantoche. Né? Outra sequência de fotos com fantoches de animais e tem texto. umas ideias de manipulação, tudo.
Depois, assim, não sei se a Adriana chegou a compartilhar com vocês esse arquivo, depois eu vou mandar. Foto de avental Mesma coisa contador que de a Fruta histórias. Amarela, né? Fruta Amarela a gente desenvolveu um avental também para ser fácil para vocês vestir o avental e ir para a escola, um material rápido, né, com os animais. Eu vi que, assim, vocês estão vendo a tartaruga, o jabuti, né, que é o do final, ele toca violão. E aí eu acho que vocês deixaram fora. Depois coloca junto, tá bem, Milena? Tá. O adereço do violãozinho também ele tem que estar aqui nesse material. Então a ideia, assim, são dois materiais muito simples de fazer para quem estiver vendo essa live depois da gente, né? Que é uma bolsa, os personagens ficam escondidos dentro da bolsa e conforme a narrativa vai se dando, né? A gente vai apresentando para as crianças. Uma ideia também que é muito legal é chamar as crianças para fazer essa listagem do encadeamento, sabe? Então, uma criança vai segurar o coelho, e depois a outra criança vai segurar a vaca, e depois a outra criança segura o rato, enfim. É uma ideia também que a gente pode chamar as crianças para contar a história com a gente. Deixa eu descer aqui, que eu quero chegar no tapete, tá? Foto de instrumentos sonoros. Aqui são os materiais percussivos que vocês estão usando. A gente tem um cachixi, um tambor de mola, que é muito legal, que faz um barulho de trovão, e o pau de chuva. São instrumentos também que eles podem sonorizar as histórias que vocês já estão fazendo, tá? Imaginem se na história de vocês tiver um rio. O pau de chuva ele vai dar essa sensação de água que é incrível. Então, elementos sonoros também são algo muito bacana. Esses dois materiais de madeira, eles têm várias possibilidades de montagem. Então, isso é muito legal. Tá vendo que tem umas ondas diferentes? Então, na parte do mar, quando o mar vai ficando revolto, é bem legal, vocês podem ter essa possibilidade de criar essas formas com o mar. A casa não, a casa ela vai aumentando progressivamente, né? E o peixe, eu fiz esse peixe com uma entrada lateral da mão de propósito. Porque, eu podia ter pego o meu peixe. A ideia é que vocês utilizem o peixe assim, ó, com a carinha do peixe voltada para vocês, para como se o peixe estivesse conversando com vocês, tá? Então, depois vocês podem testar essa manipulação lateral do peixe. Ao invés de segurar o peixe aqui, coloca a mão por dentro da luva e quando vocês fizerem esse movimento com a mão, Ondulação para vai os parecer lados que o com peixe a está mão. nadando. Então vira um peixe real, tá? Então é uma possibilidade com esse material aqui. E aqui, aí a gente chega no primeiro adereço que eu queria conversar com vocês. A gente fez essa mala. Foto mala de E leitura. dentro dessa mala, eu acho que a Daisy tá usando, né, Daisy? É. Então, dentro dessa mala, eu fiz três painéis de fundo, porque eu fiquei imaginando se a gente pode ter cenário, mais outras histórias podem ser agregadas, né? Então eu pensei, esse material, para de um lado ter bolso, para a gente colocar os elementos dentro desses bolsos, e o cenário ir passando, a gente vai virando essas telas, né? Conforme a narrativa vai acontecendo. Então eu tenho uma floresta com um lago. Eu tenho esse lago de propósito porque eu tenho uma história chamada Sapa Casada, que é muito linda, muito incrível. Eu amo essa história, eu conto essa história há muitos anos. E ela precisa do lago da Sapa, né? E do outro lado, a gente tem uma cena que é tipo uma aldeia, uma vila, umas casinhas, que também é muito, muito usável em várias histórias. E a gente tem uma cena de interior da casa, interior da cozinha, que também é muito usado. Então aqui eu tenho um cenário para 3 histórias que a gente já pensou, que era a Sapa Casada, a Estrega Nona e a Sopa de Botão de Ossos. Porque assim, dá para colocar os elementos de um lado e ir passando os painéis. A primeira coisa que eu queria Volta para a live. conversar com vocês sobre a manipulação de boneco é que para as crianças o boneco ele é real,
para as crianças, o boneco ele tem vida, sabe? Então, imagina vocês estão vendo uma peça de teatro ou estão vendo um filme ou uma novela, né? E de repente o ator cai no chão. Imagina, ia ser muito estranho, né? Vocês iam pensar assim, alguma coisa aconteceu com ele. Será que ele passou mal, morreu? O que aconteceu? Isso acontece na cabeça das crianças quando a gente pega o boneco e faz assim. Flávia larga uma boneca de pano. Então, vocês têm que imaginar que o boneco, ele é vivo. O boneco, ele é real. A Estreganona entrou aqui, ó. Deu um tchauzinho para vocês, não foi? Porque as crianças entendem que ela é um personagem. Então eu não posso descuidar do personagem em nenhum momento. Não abandonem os bonecos, tá? Não coloquem os bonecos de qualquer maneira perto de vocês. Então, a parte assim da frente, onde vocês vão colocar os materiais, é importante que esteja organizada e pensada onde eu vou esconder, se tiver na cena, onde eu vou esconder esse boneco, ou eu tenho que deixar ele à vista, mas de forma que ele continue vivo, tá? Então, isso é uma coisa muito importante para vocês não deixarem cair, porque para as crianças os bonecos são reais. O Quando esquema do vocês tapete. estiverem pensando outros roteiros e forem criar o material de vocês, primeiro façam isso, sabe? Imaginem o roteiro, o que o roteiro precisa, quais são os cenários que o roteiro precisa. Por exemplo, na história do Anansi, a gente pode conversar também, eu preciso de uma teia, ele é um homem que tece teias. Então eu preciso dessa teia subindo para o céu. Então eu criei lá, e a artesã, a aderecista que fez, bolou aqui uma nuvem com uma redinha, sabe? Foto do Então, tapete. imaginem qual é o roteiro, o que vocês precisam para o roteiro, e aí desenhem, rascunhem antes de produzir. E aí vocês conseguem visualizar, organizar direitinho o que é necessário para a história. Então, o que eu imaginei? Fazer um tapete que de um lado a gente tivesse uma cara de fazenda e do outro lado a gente tivesse um castelo, né? Então essa história, esse tapete foi pensado para duas histórias. Uma carta ao rei, que é um conto que veio lá de Portugal, tem várias versões, muitas versões. A versão que eu tenho é uma versão do Silvio Romero, que é um autor de Sergipe. Então vocês depois procurem, que o Silvio Romero tem muito conteúdo maravilhoso. E o Beija-Florzinho, que também também uma história do Basílio de Magalhães, recolhida pelo outro folclorista Basílio de Magalhães. Então, assim, olha aqui, o meu desenho, eu tenho as histórias na cabeça, eu penso o que eu preciso, eu faço um desenho e depois a artesã vem e consegue realizar a minha ideia, né? Ela traz para a forma do tapete a minha ideia. Então a gente tem, de um lado, a fazenda, eu tenho uma casinha com a cerquinha, um galinheiro. A gente tem o rio, tem dois adereços que são destacáveis, que são os espinheiros. E do outro lado tem o galinheiro e o castelo. O castelo a gente fez de propósito separado, porque vocês poderiam contar uma outra história que só tivesse a floresta, por exemplo. Então a ideia é que esses materiais, eles têm um vínculo com duas, três histórias cada um, mas eles podem servir de cenário para vocês para qualquer outra história que tenha esse mesmo ambiente. Essa história, ela está vinculada com a jornada do herói. A jornada do herói diz que é o seguinte: o conto tradicional, tem vários contos tradicionais que têm essa mesma linha, que é o personagem principal, ele tem uma dificuldade, ele atravessa várias barreiras para que ele tenha um crescimento.
né? Então, para que ele fique maduro, vamos dizer assim. Então, seria essa a ideia da jornada do herói bem rapidamente, né? Então, é um pintinho, cadê o pintinho? No tapete, uma das contadoras pega um pintinho de pano. É um pintinho que ele tá lá no início do tapete. Bota o tapete um pouquinho mais pra cá, Milena, por favor. Isso. Então ele tá lá no início do tapete. Pode dar uma levantadinha assim? Vocês podem segurar assim para eu ver? Para as pessoas verem também. Ó, isso, levanta um pouquinho. O grupo reproduz no tapete Isso. o que Vamos Flávia pensar que a gente fala. tá contando a história, tá? Então o primeiro personagem que aparece é o Pintinho. E ele tá, o castelo ele pode sair também, ó. Deixa o castelo escondido, que o castelo agora não é interessante. Pode tirar o castelo daí de cima. Então, o pintinho, ele sofre maus tratos no galinheiro. Então, a gente tem que aparecer agora uma galinha e um galo. Essa galinha e esse galo, pode ser o preto, tá ótimo. Eles aplicam a galinha e o galo no Essa tapete. galinha e esse galo, eles vão representar os maus tratos. Então, vocês podem pegar na mão e fazer assim, o barulhinho assim, ai, 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 ui, 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 ai, ui, ai, ui, ui. Então, ele sofre, né? Ele está sendo bicado todo dia. E um dia, de repente, ele acha um papelzinho no chão. Ele tá lá cavando no terreno. E ele acha esse papelzinho e ele fica muito feliz com esse papelzinho. Daí ele canta kikirikiki, né? Ele canta. E aí ele tem uma ideia de pegar esse papelzinho e escrever uma carta para o rei de reclamação. O rei tem que ajudar ele, porque ele está sofrendo muito nesse galinheiro e ele vai em direção ao castelo, né? E aí ele sai, ele resolve, né? Ele escreve a carta e aí ele vai para o castelo. E o primeiro choque, né? A primeira missão, a primeira parte da primeira barreira que ele encontra é a raposa. Cadê a raposa? Uma das contadoras mostra uma raposa. A raposa tá linda, né? Ele encontra com a raposa e a raposa quer, adivinha, adivinha? A raposa quer lanchar o pintinho, né? Claro. E aí eles conversam e a raposa decide ir com ele. Eles vão juntos. E aí eles encontram um segundo obstáculo, que é o rio. Então a gente aparece o rio lá, tal, tem a manipulação do rio. E aí o rio era intransponível, porque o pintinho é pequenininho, ele não consegue atravessar. E quando o rio descobre que ele está indo visitar o rei, levar a carta para o rei, o pintinho resolve que o rio resolve que ele quer ir junto. Então vocês podem pegar esse rio grandão, dobradinho e esconder para fingir que o rio foi junto com o pintinho, né? E aí eles vão andando. Aí vocês podem pegar o pintinho e usar o tapete. Os outros, tanto a raposa quanto o rio, eles podem ficar escondidos, mas o pintinho ele continua em cena. Então é o tapete sendo usado na manipulação. Então é o momento que o foco das crianças vai estar no tapete, tá? Então o ideal é, vocês podem pegar, não estou com nenhum adereço pequeno aqui, desculpa, mas vocês podem pegar os adereços, levantar os adereços para que todos vejam, tá? Importante de quando vocês pegarem o adereço é sempre apresentar para todos com calma e depois colocá-lo novamente no cenário, tá? Então, o pintinho, o terceiro problema que ele encontra é o espinheiro. Então, o espinheiro está guardado lá atrás das árvores. O grupo Pode guardar manipula a o raposa, tapete. ó. Aí vocês podem fazer uma brincadeira, tipo o espinheiro e o pintinho, assim, ó. Colocar o espinheiro e o pintinho juntos, como se o espinheiro fosse muito grande. A ideia de muito é legal quando a gente usa a nossa fala para crescer o problema. Então, a fala de vocês, o uso das palavras também vai ser muito importante para ajudar na criação dessas memórias, dessa imaginação para as crianças, porque a gente tem parte do material, o restante está aqui, né? A gente precisa ajudar com que o nosso público, quem está nos ouvindo, visualize a história que nós estamos contando, tá? Então eles vão, o espinheiro ouve que eles estão indo lá encontrar o rei e resolve ir junto. Então é aquele momento que
se esconde o espinheiro de volta, né? E aí o pintinho continua andando e chega no castelo. Mostra o castelo, ó, o castelo pode ficar exatamente ali. A Ele tá no contadora ergue castelo. um castelo e o deixa no tapete. E aí, nesse momento, aparece o soldado 1. O soldado 1 é o soldado da espada. Agora ela mostra o E soldado o 1. soldado vai ficar, mas por quê? O que esse pintinho tá fazendo aqui? O que ele quer? E aí ele entende que o pintinho tem uma carta para entregar ao rei. O rei, então, recebe o pintinho. Aparece o rei. Ergue o boneco do rei e o Isso. pintinho. O rei e o pintinho em cena, né? Vão conversar. Só que, gente, o pintinho sabe escrever? Não, só piar. O pintinho não sabe escrever. Então, quando o rei pega a carta, ele fica muito bravo. Muito bravo. Por isso que ele tem essa cara de... Oh, Franze olha as a cara do rei, sobrancelhas gente. e espalma as mãos. Ele tem essa cara de... Oh, porque ele está muito bravo. Ele está bravo. E ele manda o pintinho para o outro galinheiro. Daí vocês mostram o galinheiro que está aí atrás. Nesse momento aparece uma outra galinha. Nós temos 2 galinhas, certo? E aí essa galinha vai representar que tinham muitas aves ali e que todas essas aves estavam bicando o pintinho também. Então, de novo, a cena do ai, ui, ai, ui, ai, Ela ui, bate ai, as ui, pontas né? dos dedos pelo corpo. Então, o que acontece? Ele escuta uma voz. Adivinha quem é a voz? A raposa. Então ele solta a raposa e a raposa vai come todos os outros. Ela come todas as aves do galinheiro do rei. O rei fica muito bravo e manda os soldados irem atrás do pintinho. O pintinho sai do galinheiro, começa a correr. E aí os soldados vêm atrás. Depois, quem foi que apareceu? Primeiro apareceu a raposa, né? Qual foi o segundo que foi junto com o pintinho? Hã? O rio. Isso. Aí ele escuta uma voz assim: eu estou aqui também, me solte. E aí aparece o rio enorme. Aí é o momento de vocês abrirem de novo o lenço, mostrar aquele enorme e tal. A voz, né? A voz ajuda a mostrar como é o rio, né? E o rio aparece na frente. E aí os soldados da canoa. Cadê os soldados da A canoa? contadora ergue os soldados em Os uma soldados pegam canoas e começam a tentar atravessar o rio. Chua, 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 e começam a nadar e tal. Lá, lá, lá. E eles conseguem atravessar o rio. Quem foi que apareceu depois? Os espinhos. O muro de espinheiro. O muro de espinheiro, então, fala pro pintinho: eu também tô aqui, eu posso ajudar. Vamos, me solta, me solta. E aí, de repente, aparece de novo lá, enorme o muro de espinheiros, impossível de transpor, os soldados não conseguem mais passar, entende? E aí ele volta pro galinheiro. Aí, nesse momento, a gente tem que esconder o pintinho, tá? Vamos esconder o pintinho não aparece mais. Porque eu não falei para vocês que essa história era sobre a jornada do herói, sobre a ideia do percurso. A narrativa, ela tem várias coisas que acontecem pro pintinho crescer. Então essa é a hora do suspense, é a hora do clímax, né? Então, ele se vê na porta do galinheiro. Vocês podem mostrar o galinheiro de novo, né? Isso, podem mostrar o galinheiro ali no tapete, a ponta. Ele se encontra aqui de novo. E ele ficou com medo de entrar. Só que, de repente, as outras aves começam a falar: oi, como é que você tá? Que bom você por aqui. Ele acha aquilo esquisito e, de repente, ele começa a perceber. E ele se olha e ele percebe que alguma coisa mudou. Ele tá diferente. E aí é a hora que a gente mostra o segundo galo. Cadê o segundo galo? Eles procuram e depois erguem um galo preto. Isso. Até esse preto, acho que esse é o preto, né? Na primeira cena. A gente deixa o preto para a primeira cena e tem um galo coloridinho, que deve ser mais bonito, né? Então o pintinho, ele percebe que ele cresceu e que ele é um galo agora,
Então, aí todo mundo do galinheiro fala: vem, vem, a gente estava te esperando, que bom que você voltou. E ele fica muito bem, muito feliz, e ele agora ele é o galo do galinheiro, que tá todo mundo com respeito, enfim. Então, essa é a ideia da história, tá? Então, assim, o importante, gente, nesse momento, né, no clima, usem o corpo. Quando a gente usa o nosso corpo, a gente ajuda para várias narrativas, né, na verdade. A gente ajuda as crianças a criarem uma imagem. Então, assim, o que o galo tem aqui embaixo, que o pintinho não tem? Tem aquelas berbelas, né? E o que tem aqui em cima também, né? Que o pintinho não tem? Como é que são as asas do galo, que é diferente das asas do pintinho, né? Então, quando vocês usam o corpo, mesmo que não tenha nada, eu não tenho figurino, não tenho... eu não tô com arquinho de galo de verdade, né? Mas eu tô procurando em mim algo diferente. Alguma coisa. Os gestos, eles ajudam muito na narrativa, tá? Então, independente se vocês estão com um material que é um material pronto, que é um material que ajuda na visualização da história, como é o caso dessa história, que tem tapete, tem bonequinho, tem adereço, enfim, tem truque no tapete. Mas quando vocês estão sem nada, né, o corpo é a melhor forma de atrair atenção. Vocês estão atuando de duas formas diferentes, né? Vocês têm o livro, a história que está no livro, que tem imagem, que tem as letras como o ilustrador ou como a edição pensou, o autor pensou. Quando a gente tem um livro, eu não peguei nenhum livro aqui para mostrar para vocês, mas tudo bem. O livro, ele te dá pistas de como você vai contar aquela história, né? A ilustração ajuda, a forma de como o texto está organizado ajuda. E quando a gente está com o livro na mão, é um conto autoral. É um conto, uma história que foi pensada e redigida por um autor. Então, a gente não pode fazer adaptação naquilo ali. Então, assim, você abre o livro, você respeita o autor quando você lê o que o autor fez, tá? Diferente do que eu acabei de fazer agora com vocês, né? Diferente de quando a gente tem um conto popular. Essa história que eu contei para vocês tem muitas versões diferentes. É uma história que veio de Portugal, sei lá nas caravelas, nos navios dos portugueses. Imagina que uma mãe chegou aqui, uma mulher chegou aqui, fez cafuné no filho e contou essa história há 200 anos atrás, 300 anos atrás, enfim. Então é uma história, o conto popular, ele tem essa vantagem, não acho que é uma vantagem, mas ele tem essa peculiaridade, né, essa característica, melhor dizendo, de que nós, narradores, nós podemos aproveitar e trazer cenários, trazer informações que não necessariamente está lá escrito pelo autor que recolheu. Então, por exemplo, essa história, ela foi recolhida pelo Silvio Romero, a versão que eu li. Só que a forma que eu conto é uma forma completamente não, mas bem diferente, sabe? Então, essa é uma questão que eu queria muito conversar com vocês sobre a autonomia do contador de histórias, tá? Para vocês terem isso muito em mente, do que é a contação de história com o livro, do conto autoral, que a gente tem que ler respeitando o que o autor criou, e o conto popular. O conto popular, ele tem essa estrutura, né? Apresentação do personagem, apresentação do local, depois vem a apresentação do personagem, né? Eu já falei, né? Apresentação do personagem, do local. Aí acontece alguma coisa com esse personagem. Aí o personagem tem que resolver. O que ele vai fazer para resolver?
Aí, geralmente, essa coisa que vai acontecer, que ele vai resolver, tem mais de uma. Então, o desenvolvimento, e no final tem uma coisa que acontece que termina, ele consegue resolver. Então, quando vocês forem ler a segunda vez, vão anotando essas cinco etapas. E o ideal mesmo é que sejam frases curtas. Não escreve exatamente como o autor escreveu. Imagina, pensa na sua mente. Ah, então o rapaz era assim. Ah, a família era assim. Ah, então aconteceu a primeira coisa assim. Escrevam esses cinco, tá? Depois de escrever esses cinco, vocês vão ter o esqueleto do corpo. A base do conto está ali. Aí você tira o livro e tira o papel e começa a pensar naquelas cinco frases iniciais. E a partir disso, vocês vão conseguir rechear, sabe? Fica muito mais fácil. Então a ideia é, não tenta decorar palavra por palavra. Nós não somos atores, né? Então a ideia é ter uma base da história, início, meio e fim, pensando nesses 5 tópicos. E aí o recheio, ele vai quase que sendo preparado de forma natural, vamos dizer assim, sabe? Que vocês já leram, já releram, já tem a base, e aí vão estruturando o conto. Depois que vocês fizerem essa estrutura, aí vocês testam, chama o filho, chama um amigo, conta a história, faz um teste, assim, tem a sua plateia em casa, né? E aí conta essa história. E depois vocês vão reorganizando a estrutura. A segunda história desse tapete é o Canto do Beija-Florzinho, que é aquela família. Tem uma família, e deixa eu compartilhar a tela para mostrar para vocês reconhecerem o material. Ó. Compartilhamento de um documento de texto com 2 fotos. Uma de um Ó, o beija-flor e beija-flor outra de e a um homem, família. uma mulher, uma jovem, uma senhora e um garoto. Acharam? O grupo procura os Então, bonecos no não, tapete. saiu. Ah. Conseguiram? Agora foi. Então acha para mim o beija-flor e a família. Então, o beija-flor, o pai, a mãe, a filha, a avó e o menino. Isso. Então... Tem que sair de novo. Oi, sai. Não vou me prolongar muito. Não vou me prolongar muito, mas é uma história que também tem o uso da fazenda. Aí a gente abre a cozinha, tá? Essa história a gente abre a cozinha. Mostra pra mim, Daisy, por favor. Isso. Daisy ergue a Então, ponta superior esquerda do tapete. Da cozinha e os personagens, tá? E aí os personagens, eles podem ficar na mão e eles podem ficar dentro do cenário. Vocês têm essas duas alternativas, tá certo? Agora a gente vai ver o tapete do castelo. Um tapete que eu pensei para fazer várias histórias que tenham essa ambientação de histórias de reis, esses contos que vieram lá da Europa, né? Então eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho. Compartilhamento de um documento de texto com fotos do tapete e personagens. A primeira história, então aqui o tapete. O tapete ele tem truques. O castelo ele tem 2 abas. Uma aba vira o trono do rei, a sala do rei, e a outra aba vira o quarto da princesa. E tem mais um truque escondido, que é uma sala subterrânea.
Essa sala foi pensada para a história As Três Penas. Então, vamos começar com o roteiro O Espelho da Princesa. Ó, a gente fez 3 bonecos de vara, que são bonecos que a gente manipula por baixo, segurando nessa haste, né, central. E a gente tem o rei, o rapaz, né, que seria o nosso herói. Lá, se a gente fosse pensar na jornada do herói, do Pintinho, né, que a gente conversou no outro tapete. É ele que vai fazer as provas, né? E a princesa, né? E além disso, a gente tem umas miniaturas, uns adereços fofinhos, pequenininhos, que é o espelho da princesa, a águia, o rapaz é o mesmo. Ele é um boneco de vara e ele é um boneco que vai se esconder no cenário. Vou mostrar para vocês. A baleia e, olha só, tem uma moita que de um lado ela é uma moita verdinha e do outro lado ela tem uns carneiros. Localizaram esses materiais aí? Localizaram? São esses os materiais dessa. Por quê? Ó, olha aqui, tem uma hora que ele vai se esconder atrás dos carneiros, olha. Ó, acharam? Acharam? Sim. Que aí eu vou parar aqui o compartilhamento da tela para voltar para vocês. O tapete está montado. Então, O Espelho da Princesa é um conto também muito antigo. Tem várias adaptações desse conto. Como eu falei no vídeo anterior, né? O conto popular ele dá essa possibilidade para a gente, da gente criar a nossa interpretação, a nossa visão daquele conto como contadores de história, diferente do conto autoral. O conto autoral foi pensado por alguém, deve ser respeitado, o texto está lá e tem que ser lido como está lá, né? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês mostrassem, olha só, a Milena está com a princesa na mão. Levanta ela para mim, por favor. Ó. Ela tem uma haste central e ela tem 2 bracinhos. O bracinho, ele pode ser comunicativo. A princesa pode aparecer e falar com o público. Olha lá, oi princesa, tudo bem? Ai, como você é linda. Me dá um beijo. Ah, muito obrigada. Vocês podem, como eu conversei com a Estraganona, a minha Estraganona está aqui, ó. Como eu falei na outra vez, os bonecos, eles têm vida para as crianças. Então, conversem com eles. Tudo bem com você, Estraganona? Você viu que a gente está fazendo um outro vídeo? Ah, é? Olha lá. Conversem com os bonecos. Quando vocês conversam com os bonecos, mais vivos eles ficam. Estou falando para cá, vou falar pra cá. Mais vivos eles ficam, tá? E aí, ao mesmo tempo, esse boneco, como ele tem uma haste central, ele tem uma dificuldade maior que ele não senta. Então, a ideia é que vocês escondam ele quando ele não estiver em cena, tá? Então, já organiza a contação de história para que ela não fique caída. Ela não pode ficar caída na frente das crianças, tá? Então, em algum lugar, vocês vão ter que tirar ela de cena, tá? Então, quando for para a contação, já imagina onde ela vai ficar, tá? Até assim, se vocês estiverem sentados no chão, ela pode ficar apoiadinha na perna, não tem problema. O importante é não deixar cair, tá bem? Tá? Então, a gente tem a princesa, a gente tem o rei. Cadê o rei? Milena junta o rei à rainha. O rei. Quando a gente estiver no diálogo, um de cada lado e vocês no meio. Ó, um de cada lado e vocês no meio. E quem for o personagem que estiver falando, vocês vão olhar na direção de quem está falando, certo? Então, o rei disse assim: ó, princesa, olha para o rei e se quiser fazer a voz do rei, claro. Porque o rei ele pode ter simplesmente só uma intenção, né? Princesa, minha filha. Sim, meu pai. Então, a ideia é quando os personagens falarem, a cabeça de vocês está no meio dos dois, tá certo? Então, essa é a melhor forma de manipular. Quando tiver só um em cena, usa o bracinho. Cadê minha Estraganona? Como a Milena fez. Usa os braços. Os braços são uma possibilidade pro boneco, tá? Porque ela não tem perninha, né? Ela tá de vestidinho e a gente está segurando ali,
Então, pensa nessa manipulação de não deixar morrer, conversar com o seu boneco e fazer com que ele interaja com as crianças, né? Uma coisa que pode dar certo é falar assim, nossa, como o seu cabelo é bonito, será que tem alguém aqui que tem o cabelo igual da princesa? Conversar com o público, tá? Então, essa é uma ótima forma de apresentação do personagem. Quando ele aparecer a primeira vez, eles podem falar com as crianças, tá? Então, isso também é uma possibilidade de trazer as crianças para perto da história, tá? Com licença, guardar a estrogonofe. E, além disso, a gente tem mais um. Pode guardar o rei Eles e guardam o pegar o casal rapaz. e pegam o rapaz. O rapaz, ele tem duas versões, porque em determinado momento do conto, ele vai ficar escondido, tá? Então, Milena, pega ele pequenininho, ó. Então, ele tem uma versão dele que é a almofadinha, pequenininha, silhueta, e tem uma versão grande, tá? Então, assim, falando de forma bem rápida sobre essa história, a princesa tem um espelho mágico. Pode deixar o rapaz de lado, mostrar o espelho. A princesa ela tem um espelho mágico que mostra o que ela imaginar. Obrigada, Milena. Milena Tá pega a Milena boneca da já princesa tá e o no espelho. esquema. A princesa pode segurar o espelho, ó. O tamanho do espelho foi pensado para isso, para que vocês consigam manipular o espelho e a princesa juntinhos, tá? Então, o pai da princesa resolve que ela tem que casar. Ela não quer casar, então ela inventa que ela só vai casar com quem ela conseguir, com quem o rapaz que conseguir, e ficar escondido dela durante uma noite. Então ela é esperta, porque como ela tem o espelho, ela descobre onde está todo mundo, né? Só que o que acontece? Pode largar os dois, pode deixar os dois de ladinho. O que acontece? Todo mundo tenta, ninguém consegue, e aí esse rapaz, ele resolve entrar na disputa, né? Só que no caminho dele, da casa dele, aí vocês podem explorar o cenário, tá vendo? Vocês podem dizer que ele morava perto da casa da montanha. E aí ele foi passeando e encontrando vários seres mágicos, né? Primeiro ele encontra um peixe, e aí ele salva a vida do peixe. Depois ele encontra um carneiro, salva a vida do carneiro. E aí ele encontra uma águia, salva a vida da águia. Na hora, quando ele vai fazer as provas, que ele tem que se esconder, ele vai chamando esses seres mágicos, né? Então ele fala assim, Senhor dos peixes, por favor, me ajude. Aí adivinha? O rapaz vai ficar escondido na barriga da baleia. Por isso que tem uma baleia, olha. Então vocês peguem a baleia e o rapaz coloca atrás. Pega o rapaz pequenininho e então ele se escondeu na barriga da baleia. Só que a princesa vai achar. Então, no dia seguinte, ele vai se esconder atrás. Ele salvou o rei dos carneiros, né? Então, ele vai numa gruta no meio de um monte de carneiro e fica escondido. Olha lá. Tá vendo? Ele fica escondido. E aí ele salva uma formiga também, que aí o grande lance da história termina assim. A formiga a gente não representou. A formiga pode ser assim, ó. Uma coisa com dedinho. A formiga é um detalhezinho, sabe? E aí a formiga transforma ele, dá uma ideia para ele, transforma ele bem pequenininho, e aí ele passa a noite escondido, ó, no ombro da princesa. Aí a princesa procura no céu, procura no mar, procura lá, procura ali. Aí vocês podem fazer ela com o espelho para um lado, espelho para o outro, espelho para um lado, espelho para o outro. E adivinha, não encontra em lugar nenhum. E aí, no final das contas, ela acaba que estava gostando já dele, de tanto que ele estava se esforçando, né? E ele diz, ela pergunta assim, onde é que você ficou escondido? Como é que pode? Ele fala, não, eu só te conto depois que a gente casar. E aí tem a festa de casamento, e aí ele diz, né? Ela fala, agora você vai me contar onde é que você estava. Aí ele fala que a última noite de solteiro dele, ele passou junto com ela, e termina a história. Então, assim, é uma história que tem muito elemento e que vocês podem explorar o tapete, tá? Então, traz o elemento para o tapete e traz o elemento
também aqui nas varetas. Como uma história consegue sobreviver a tanto tempo e a tanta distância, né? Então, as pessoas, né, a humanidade, nós, seres humanos, nós viajamos. Esse projeto chegou aí em Sergipe, mas eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro. Então, nós viajamos. Quando nós viajamos, nós levamos com a gente, dentro da gente, a nossa cultura. As coisas que a gente gosta de comer, as coisas que a gente gosta de ouvir, as coisas que a gente gosta de ler. Tudo isso está na nossa cultura, representa o que nós somos. Então, se eu tenho uma história e viajo para Sergipe, eu levo essa história para vocês, sabe? Então, é isso que faz o conto popular, para mim, ser tão maravilhoso. Porque, vocês já ouviram aquele ditado de quem conta um conto, aumenta um ponto? Já ouviram? Então, esse ditado quer dizer que Sim. o contador de história, ele tem essa ferramenta linda, que é incluir os seus saberes no conto popular, na estrutura do conto popular. Na segunda história, o Sapo e a Princesinha, a gente vai usar a princesa, o rei, o sapo e a bolinha, tá? Aí alguém pode pegar aí para mim, por favor? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá sim. Então, ó, obrigada, Deise. Pega a bolinha e o sapo a gente deixa escondido ainda por enquanto, pega a bolinha. A história começa dizendo que essa princesa é meio chata. Pelo menos eu conto assim, né? Ela tem tudo e ela é chata. E ela pede pro pai, o rei, que aí se der, vocês colocam em cena ou não, ela pede uma bola dourada, uma bola de ouro, uma bola redondinha, bonitinha. E aí o pai, ela tanto pede que o pai dá essa bola douradinha para ela. E ela sai para brincar. Ai, como é boa a minha bola! Ai, eu vou brincar! Ai, que bom! Ai, que minha bola é linda, linda! Ai, eu amo a minha bola. E essa bola a gente fez nessa haste para vocês conseguirem fazer assim, com ela. Pra cima. Na frente da bonequinha. Coloca ela assim na frente da bonequinha e manipula como se ela estivesse jogando a bolinha para cima. Jogando a bolinha para cima. Tá vendo? Pra cima, assim. Manipula a bolinha pra cima. Só a bola, não precisa estar na mãozinha, não. Coloca a bola na frente dela. Coloca a bolinha assim na frente dela e levanta a bolinha, abaixa a bolinha. Levanta a bolinha, isso, abaixa a bolinha. Porque o que acontece? Na história, ela sai pra brincar com a bola. Então ela fala, ai, minha bola é tão bonita, eu vou jogar mais pra cima. Ai, que bola linda. Ai, a minha bola é tão bonita, eu vou jogar mais pra cima. Ai, que linda. E assim ela vai jogando a bolinha mais pro alto, mais pro alto, mais pro alto, até que de repente a bola escapa. E aí a bola sai rolando. A bola rola e cai no poço. E a princesa, então, fica muito triste e chateada, pensando como é que ela vai conseguir pegar essa bola de volta e tal. E começa a chorar e fica brava, e fica brava. E de repente, plupt, aparece o sapo. O sapo fala para ela assim, oi princesa, tudo bem? Aí vocês podem manipular a mãozinha, pode botar um pertinho do outro, como eu falei, né? Com a carinha aqui na frente. Um fala, o outro fala. Vocês olham para os bonecos, interagem com os bonecos para que eles ganhem vida. E aí o sapo diz que ele pode pegar a bola. E só que para isso, ela vai ter que cumprir um desejo dele. Ele quer ficar grudadinho nela. E aí nessa parte é muito legal, porque, nossa, é muito nojento, né? Imagina. Aí vocês falam, joguem para as crianças, né? Gente, vocês ficariam grudadinhos, assim, bem pertinho de um sapo? Um sapo babado, um sapo, eca. E é muito legal porque a gente dá um espaço para as crianças conversarem, né? As crianças interagem com a gente, falam assim, não, sapo nojento. Ih, será que o sapo é cheiroso? Não, o sapo não é cheiroso. Então a gente brinca de forma também para que vocês não criem um caos que a gente não consiga segurar novamente, tá? Então, abre a fala e puxa de volta para vocês, tá? E aí o sapo vai e mergulha, ela diz que vai, né? Que vai cumprir a promessa, vai ficar grudadinha.
e o sapo entrega a bola para ela. Só que quando o sapo entrega a bola, ela sai correndo e deixa o sapo lá. Isso. Não precisa fazer todos os passos. Vocês criem essa dinâmica de manipulação para não ficar confuso, né? Então vocês ainda vão estudando em que hora aparece cada coisa, tá? Se não for mais usar, guarda, tá? E aí, então, a princesa vai para o castelo. Aí vocês podem levantar o castelo. Pode botar até para trás, Milena, também. Pode botar essas abinhas para trás que ele fica em pezinho também. Isso, para trás. E aí, na hora do jantar, aparece o rei na hora do jantar. Isso. Na hora do jantar, ela tá lá tomando a sopinha dela. A bola pode sair, a bola não vai aparecer mais. E aí escuta-se um toque, toque, toque. Toque, toque, toque. O pai pergunta, princesa, você tá esperando alguém? A princesa, não. Ah, mas então, tem alguém batendo. E aí o soldado vai lá, abre a porta e adivinha, é o sapo. Então, agora sim, nós temos 3 bonecos em cena e 2 mãos, tá? Se vocês tiverem alguém para segurar com vocês, ótimo. Se não, escolhe, porque aí o rei ele não precisa mais aparecer agora nessa cena. De repente ele pode ficar atrás do castelo escondidinho, ó. Se vier atrás do castelo eu não vejo, tá? Então a gente tem que pensar qual é a dinâmica de segurar o material, tá? Como a gente vai fazer isso? Vocês vão ter que pensar de acordo com a narrativa. Então o rei não vai aparecer mais, ele saiu. E aí o sapo vem cumprir a promessa, né? Então aí tem várias cenas, ele dá sopinha, aí ela pede para ele ficar junto e tal. E aí a última cena, ela foi tomar banho, o sapo vai tomar banho com ela, ela fica com nojo, aí ela vai para dentro do quarto dela, dormir, se esconde direitinho. E aí o sapo vem deitar para tirar, pede um cafuné. E ela fala, ai, cafuné não quero te dar, não quero fazer cafuné no sapo. E ela joga o sapo. Daí, vocês têm que ter cuidado com essa hora de jogar o sapo, para não jogar o sapo de verdade, né? Então, esconde o sapo. E aí fica, agora é um momento, assim, o momento do final da história, é um momento que vocês vão precisar de ajuda da imaginação das crianças. Então, vocês podem fazer assim, o sapo bateu na parede, o que nós vamos fazer, sabe? Então, cria um suspense com o corpo, tá? Será que o sapo morreu? Não, acho que não, gente. A princesa fica preocupada e ela vai lá ver o sapo. E aí, qual é a surpresa? Adivinha? O sapo virou príncipe. E aí a gente usa o bonequinho da outra história também, de vareta. Mas agora com um príncipe. Então, esses são os adereços. Vocês viram que o cenário aqui, o tapete, ele funciona como um apoio, né? A gente não está usando tantos elementos como na primeira história, mas a gente pode usar o castelo erguido, quando começa a fala, a gente pode usar o poço, para a bolinha cair no poço, e aí, gente, depois, quando a gente for trocando os bonecos também podem ficar escondidos atrás do castelo, tá? Então, são algumas alternativas para essa história. Essa história é incrível, eu adoro essa história, ela funciona muito bem. Agora, assim, é vocês trabalharem a questão da manipulação, tá? Para isso ficar... vocês não perderem tempo. O importante do fio da narrativa, né, da atenção de quem está nos vendo, a ideia é que não tenha muita pausa, muita quebra, né? Se eu falar assim, peraí que eu vou pegar o boneco. Acabou. Não. Então tem que estar tudo já organizado. Tem que estar tudo organizado para o boneco aparecer na hora certa. E ao mesmo tempo que ele sai de cena, ele entra em cena, tá? Então isso é uma etapa de ensaio de vocês organizarem onde vai ficar cada coisa. O rei, ele precisa encontrar um sucessor. E aí ele olha para os 3 filhos e ele não consegue decidir sobre os 3 quem é que vai ficar no lugar dele, quem vai virar o próximo rei. Então ele lança um desafio da pena.
Aí vocês mostram a pena. Milena ergue a pena. Isso. Esses adereços, eles são os pequenininhos. Ó, agora que você levantou a pena, eu consegui ver. O ideal é que vocês coloquem dentro do castelo. Coloca dentro do castelo, na frente do castelo, essa pena. Milena coloca Ó. a pena no portão Não, de assim, na entrada. parte cinza, na frente, ó. Vocês estão vendo Sobe. que agora ficou muito mais fácil de ver a pena? E a deixa na parte Percebe a superior do diferença? castelo. Milena, põe aqui no teu corpo. Ó. Milena A coloca pena a tá pena aqui. na altura do Agora a plexo pena tá dentro do cenário, na frente do castelo. Olha. e depois Viu? na frente do castelo. Então, a gente tem que facilitar a... Vocês viram, eu tô de blusa cinza aqui, né? Blusa azul. Não tem nada na minha blusa. Vocês estão com a camisa do projeto que tem a logomarca aqui, né? Flávia aponta para o Então, para peito. bonecos grandes não tem problema, mas essa história, como os adereços são pequenininhos, o ideal é que vocês levem sempre eles para dentro do tapete com algum fundo. Então, na apresentação da pena, mostramos a pena dentro do castelo, na frente do castelo. Porque assim a gente consegue mostrar para quem está aqui olhando qual é o nosso adereço, certo? Entenderam? Sim. Sim, entendi. Então, na apresentação dos personagens, a gente vai usar esse artifício, tá? Vamos colocar o personagem na frente do castelo para que todos vejam direitinho o formatinho, reconheçam. Então, na apresentação dos príncipes, o filho mais velho, o filho do meio e o caçula. Vocês podem escolher quem é quem, tá, gente? Ó, lembra que o boneco tá vivo. Você Aperta gostaria que a alguém parte pegasse essa superior cabeça da assim? cabeça pela testa e sorri. Não. Não. Então, se o boneco tá vivo, você pega ele pela cinturinha e coloca ele, manipula ele pela... Eu peguei até uma bonequinha aqui que eu tenho. É aquelas... Lembra daquelas... Vocês já ouviram aquelas histórias que dizem que as mães que vieram nos navios negreiros, elas cortavam os seus vestidos e faziam bonequinhos para os seus filhos? Né? Então, eu tenho aqui uma amiga minha querida me deu, eu tenho guardadinho. Então, eu trouxe, esse é é um bonequinho pequenininho que eu tenho em casa, então eu trouxe de exemplo para vocês. Sim, se eu pegar por aqui, ó, Pega pela cabeça. meu boneco não está enxergando nada. Se eu pegar por aqui, Pega por um dos braços. meu boneco está caindo. Sabe? Se eu pegar por aqui, Pega a boneca por um dos pés, sabe? ficando de ponta Então, cabeça. imaginem que vocês são esses bonecos. Então, tratem os bonecos com muito carinho e cuidadinho, tá? Então, pega o boneco, a mesma referência que a gente fez com os grandes, façam com os pequenos, certo? Então, é o boneco, pequenininho, pega por aqui, e aí Pela se cintura. precisar apoia ele, tira de cena. Eles são menores, eles podem ficar todos atrás do castelo, certo? Então, tranquilo, essa história é bem fácil de usar bem o tapete e esconder bem os personagens, tá? Então, assim, para a gente não alongar muito, era essa ideia de manipulação. Apresenta-se os três príncipes. Alguém quer cantar aí? Pode tentar apresentar. Pega o personagem. Ó, isso. Pega o personagem e apresenta. Milena O pega dois filho bonecos. mais novo, aí pega um. Mostra lá na frente. Avança com o filho mais novo. Isso. O filho do meio. Troca de boneco. E o filho mais velho. Mais uma vez. Tudo errado. Tanto faz, tá? Então, assim, a ideia é, eles sopram a pena, eles jogam a pena, e a pena vai para um lado, vai para o leste, vai para o oeste. Então, o irmão mais velho vai para o leste, o irmão mais velho vai para o oeste. Vocês podem falar assim, o irmão mais velho foi em direção à montanha do rio, a nascente do rio. O irmão do meio foi lá para a região das árvores, das florestas, ultrapassou as florestas. Mas a pena do irmão mais novo caiu bem aqui, puft. E a ideia é que assim, fique pertinho, né? E esse irmão mais novo é que ele que vai ser o bem-sucedido, vamos dizer assim, sabe? Então a pena dele vai cair, vai levar ele lá para o alçapão.
o alçapão que dá aquela entrada do truque do tapete, que é onde está a sapona. Aí vocês podem pegar ele e levar lá para frente e abrir lá na frente. Um dos rapazes vai para a Isso. frente da mesa e faz o Abre movimento. lá na frente, tá? Essa eu não sabe. Isso. Só que assim, aí vocês podem criar também essa dinâmica de manipulação, que ele não precisa estar aí o tempo inteiro. A sapona vai aparecer aí. Então vocês podem fazer esse estudo da manipulação, tá? Então aparece a sapona e aí ele vai resolvendo as provas, né? São 3 provas que acontecem. E na última prova, as sapinhas ajudam ele. Na última prova, ele pede para a sapona que uma sapinha seja a esposa dele, se case com ele. Então vocês vão pegar a sapinha, isso, a sapinha que tem coroa. Certo. A sapinha que tem coroa. E aí no final tem um desafio e essa sapinha, ele confia na sapinha, né? E a sapinha vira princesa. E aí é o momento da revelação. A gente mostra aqui para a câmera para o pessoal ver. Ele mostra os bonecos da princesa e do príncipe. Coloca lá na frente do castelo. Os Depois, dois. os passa para Milena, Obrigada. que os coloca na frente do castelo. Isso. Então essa é uma manipulação que ela é mais simples. Vocês podem botar os personagens também em pezinhos no cenário, para lá, para cá, usa o cenário. Isso. Apoia no castelo quando eles forem ficar, tá? Então essa é uma outra forma de usar esse tapete, né? Mais uma história, tá? Então, assim, vimos que com um mesmo material foram pensados 3 roteiros. Mas, se vocês tiverem depois, né, outras histórias, porque a gente criou um acervo do projeto que tem vários livros com vários contos, né? Então, por exemplo, esse tapete, para contos europeus que vieram lá, Irmãos Grimm, contos de fada, é ótimo, super resolve, porque tem castelo, tem lugares para você ir, tem a floresta, né? Então existe essa possibilidade também. Mas também quando vocês têm o Sapo e a Princesinha, né? Ele serviu mais como um cenário, né? A gente não usou tanto os materiais que estão ali, né? Além do poço. Então era isso que eu queria conversar com vocês, apresentar esses materiais. Queria agradecer de vocês terem aqui, virem, né, para esse nosso encontro virtual. E ao mesmo tempo dizer assim que a gente está muito feliz mesmo, de que vocês tenham entrado no projeto. E ao mesmo tempo, assim, toda a equipe de coordenação, né? Eu faço parte da coordenação artística, da coordenação da confecção dos materiais, estou na produção com a Milena também. Então, o que vocês precisarem, que tiver de dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? Comigo, pede para a Milena, se vocês precisarem. Porque agora é como se a gente tivesse dado todos os ingredientes, né? Na história da sopa, né? A gente tinha uma pedra e os ingredientes, e aí a gente entregou para vocês, né? Então agora é vocês organizarem esse acervo, entenderem as histórias, entenderem como é a questão da manipulação, adaptar para vocês o que vocês acham que é importante. Porque, assim, o contador de história não tem como desprezar os seus próprios saberes, né? Do que eu falei um pouco antes. Então, a gente entende que cada um de vocês é único e a forma que vocês forem trazer as histórias também vai ser única. Então, o meu roteiro é a forma que eu conto e eu não tenho essa obrigação, ou vocês não têm essa obrigação de contar exatamente como a Flávia, né? Então, assim, eu tô dando os argumentos, os materiais. Eu quero que vocês usem esses materiais, aproveitem esses materiais da forma que vocês acharem que é bom para vocês. Porque se for bom para vocês
sem dúvida vai ser bom para as crianças, que é o nosso objetivo final. Certo? Corta para os créditos. Sobre fundo branco, logo. Realização. Lei do Incentivo à Cultura e Saputi. Marketing cultural. Mais arte, marketing digital. Apoio. Governo Municipal de Pirambu, Cidade para Todos. Patrocínio. Marra Energy Brasil, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Coordenação Geral, Daniele Schindler. Coordenação de Produção, Vinícius Avales. Produção Executiva, Flávia Rocha e Hugo de Mello. Produtora Local, Milena Barbosa Ferreira. Contadores de Histórias Locais, Deise de Euclides Cardoso, Laíse Letícia Santos, Davidson Bispo Santos, Jucilara dos Santos Sales, Marcelo Santos Vieira. Roteiro e narração de audiodescrição, Virgínia Maria Barcelos. Consultoria, Felipe Monteiro. Tradução e intérprete de Libras, Jéssica Valente. Edição, André Angeli. Edição de audiodescrição, Trix Sound Design.